Bem, é primavera, pelo menos para nós do hemisfério norte. E as flores estão em flor, especialmente, é claro, a flor que ninguém parece querer, o dente de leão. Para muitos, é a definição de erva daninha. Cortamos essas plantas, elas rebrotam e mesmo gastando milhões em herbicidas não conseguimos eliminá-las. Compondo o gênero Taraxacum, na família do girassol, eles estão entre as plantas mais populares e difundidas na Terra, especialmente a coisa que chamamos de dente de leão comum, que é encontrado comumente em 6 continentes, tudo menos a Antártica, e em todos os 50 estados dos Estados Unidos da América, estados. Mas, além de tentar erradicar essas coisas, não pensamos muito nos dentes de leões e exatamente como aconteceu de eles povoarem a Terra inteira. A história do dente de leão comum e sua conexão inextricável com a civilização humana é uma história que merece ser lembrada. Os dentes de leões surgiram há cerca de 30 milhões de anos na Eurásia, se espalhando durante os períodos interglaciais, quando os glaciares em recuo deixavam terras úmidas em seu rastro. Os dentes de leões prosperam em habitats perturbados, onde colonizam facilmente espaços limpos com pouca competição. Antes da agricultura, dente de leões e plantas similares eram facilmente coletadas e forneciam nutrientes essenciais aos humanos. Todas as partes da planta são comestíveis. As folhas do dente de leão são consumidas cruas, cozidas e usadas para fazer chás. As próprias flores são descritas como doces, embora as plantas se tornem mais amargas à medida que envelhecem, e assim, os dentes de leão mais saborosos são colhidos na primavera. As raízes, que são grossas e penetram fundo no solo, podem ser descascadas e comidas como cenouras, ou moídas para fazer um tipo de café. A relação entre humanos e dentes de leão data da pré-história. A taxonomia do dente de leão é complexa, mas a espécie mais reconhecida mundialmente é a Taraxacum officinal. Não se sabe exatamente quando os humanos começaram a comer dentes de leão, mas eles já faziam parte das dietas no mundo antigo. Eles eram consumidos por gregos, romanos e egípcios antigos. Os gregos ainda comem os radicchia em um prato com o mesmo nome. Isso é mencionado até na mitologia grega. John Evelyn publicou o Exartaria Discourse on Salads em 1699 e nele diz sobre os dentes de leão: foi desta simples salada que a boa esposa Hécate alimentou Teseu, o matador do Minotauro. A lenda diz que a deusa Hécate alimentou o herói Teseu com dente de leão por 30 dias para dar a ele a força para derrotar a besta com cabeça de touro. Quem já tentou manter um gramado livre de ervas daninhas sabe que os dentes de leão se alastram rapidamente. Isso ocorre parcialmente porque os dentes de leão não necessitam de polinização para se reproduzir. Em vez disso, eles se reproduzem assexuadamente e cada semente é um clone do progenitor. Os dentes de leão produzem de 54 a 172 sementes por cabeça, e uma única planta pode gerar mais de 5.000 sementes anualmente. Além disso, uma planta de dente de leão pode viver até 13 anos e se regenerar se qualquer parte da raiz principal sobreviver. Isso explica 2 fatos históricos sobre o dente de leão. Sua abundância e resistência os tornavam valiosos como forragem, pois cresciam em grande número sem cultivo. Em segundo lugar, essas plantas tradicionalmente seguiam o assentamento humano porque os acampamentos e cidades humanas criavam grandes quantidades de solo perturbado devido à agricultura e ao desmatamento. Acredita-se que a planta tenha sido usada como medicina popular desde o início da pré-história, especialmente na China. O primeiro registro escrito de seus usos medicinais vem de textos árabes do século X, onde os escritores se referem a ela como Taraxacum, uma chicória conhecida como erva amarga, da qual acredita-se que alguns tenham derivado o nome científico Taraxacum. Outros sugerem que veio do grego teraxos, significando desordem, e acus, remédio. No século XIII, os dentes de leão eram usados como medicina pelos galeses distantes da Arábia ou China. O nome comum dente de leão é uma corrupção do francês dent de lion, do latim dens leonis, ou dente do leão. Muitas outras línguas também chamam de dente de leão. O motivo da popularidade do nome não é claro, mas historiadores
sugere que as folhas serrilhadas lembram dentes ou que a flor amarela se assemelha à juba de um leão. Ou como disse um cirurgião do século XV, o nome veio da eficácia da planta no combate a certas doenças, semelhante a um dente de leão. A planta tem sido usada medicinalmente para diversos fins. Ela tem sido usada como diurético, auxiliar na digestão, anti-inflamatório e para tratar doenças renais e hepáticas. O látex branco do caule oco é usado como remédio caseiro para verrugas. A planta é muito nutritiva, rica em vitaminas A, C e K, potássio, ferro e zinco. Utilizado por normandos, anglo-saxões e na Europa medieval para prevenir ou tratar escorbuto. Mencionado em herbários chineses no século VII, seus benefícios medicinais foram imortalizados em seu nome científico. O termo aficionado, referente a boticários, era reservado somente para ervas e plantas com longo histórico terapêutico. Mais do que remédios populares, estudos modernos identificaram propriedades medicinais viáveis da planta, como benefícios anti-inflamatórios da flor. Na Idade Média, a planta era conhecida e usada por várias culturas na África e Eurásia. Os camponeses europeus costumavam cultivar dente de leão em seus jardins para fazer vinhos, saladas e chá. Também é comumente incluído nos onipresentes jardins de ervas de mosteiros e senhores. Um livro de Elizabeth Blackwell, do século XVIII, mencionou que os dentes de leão eram muito consumidos como salada na primavera, descrevendo suas propriedades medicinais. Embora existam várias espécies de dente de leão nativas da América do Norte, não foi até a chegada dos europeus que T. officinale chegou às costas americanas. A planta pode ter sido comprada intencionalmente pelos puritanos como alimento ou medicamento no Mayflower. Em 1620, os dentes de leão viajaram com os humanos para quase todos os lugares, como a Groenlândia com os vikings, franceses e espanhóis, Canadá, América do Sul e até a Austrália. As sementes também viajaram por acidente junto com remessas de outras gramíneas e cultivos da Europa. A planta agressiva, uma vez estabelecida, se naturalizou globalmente. Embora geralmente não seja considerada invasiva em grande parte do mundo, a officinale é uma espécie introduzida que acompanhou os humanos na expansão para o oeste da América do Norte, quando pioneiros perturbaram a terra para plantações e moradias. A planta se espalhou rapidamente onde suas sementes caíam. Os nativos americanos, assim como os primeiros humanos e camponeses europeus, rapidamente reconheceram seus usos. Os povos Ojibwe, Iroquois, Aleut, Shoshone, Cherokee, Paiute, Apache e Kiowa usavam a planta para diversos fins medicinais e alimentícios, incluindo como redutor de febre e anti-inflamatório. No século XX, o dente de leão era conhecido em quase todo o mundo, exceto na Antártica. Chá, peixe e coruja são os mais difundidos e possivelmente a planta mais reconhecível do mundo. Por que os dentes de leão são considerados ervas daninhas atualmente? Sua desgraça humana estava ligada ao surgimento do gramado frontal. Historiadores rastrearam o início da cultura do gramado até a Inglaterra do século XVII. Nesse momento, o tapete de grama bem aparado passou a ser exibido como demonstração de riqueza, pois apenas os ricos podiam ter terras improdutivas. No final do século XVIII, a maior disponibilidade de sementes de grama nos Estados Unidos da América permitiu que as elites americanas criassem seus próprios gramados. Thomas Jefferson foi um dos primeiros a ver a nova moda europeia e tentou emulá-la em Monticello. No século XX, os gramados integraram o sonho americano na consciência cultural. Em O Grande Gatsby, Nick Carraway narra que nós dois olhamos para a grama. Há uma linha nítida onde meu gramado irregular terminava e começava o dele, mais escuro e bem cuidado. Antes da Guerra Civil, os gramados eram comuns, mas a crescente produção de revistas sobre cuidados com o gramado ajudou a popularizar a ideia no pós-guerra. A industrialização e o crescimento da classe média deram origem aos onipresentes gramados frontais atuais. Depois da Segunda Guerra, o governo financiou hipotecas baratas e construtores incluíam gramados nessas casas suburbanas para imitar a classe alta. Com a onipresença dos gramados, o dente de leão passou de uma planta comum e por vezes útil para uma ameaça à uniformidade dos gramados em todo o país. Em 1944,
o herbicida 2,4-D foi descoberto quase simultaneamente por vários grupos nos Estados Unidos da América e Reino Unido pesquisando sob leis de sigilo de guerra, sendo incerto quem o descobriu primeiro. Em 1945, a American Chemical Paint Company introduziu o Weedon, que matava plantas de folhas largas, mas não gramíneas. O herbicida salvou milhões na agricultura, permitindo a limpeza dos campos de ervas daninhas com menos trabalho. As coisas que tornavam os dentes de leão desejáveis logo se tornaram problemas. Os dentes de leão se propagam fácil e amplamente, principalmente em áreas perturbadas ou de raízes rasas como gramados. A raiz principal cresce tão grossa e profunda que os chineses a chamavam de prego da terra. A raiz principal pode crescer até 15 pés de profundidade em condições ideais. Outras plantas e medicamentos tornaram o dente de leão praticamente obsoleto, restando apenas em lugares indesejados pelas pessoas. Porém, ainda hoje ele não é totalmente desprezado. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão dominava a maior parte da produção global de borracha. Uma potencial solução surgiu no dente de leão Kazakh, cultivado nos Estados Unidos da América e Europa e União Soviética como fornecimento emergencial de borracha, com certo êxito, porém nunca em grandes volumes. Hoje, os preços instáveis da borracha, fungos prejudiciais e preocupações com o crescimento levaram a esforços para economizar o dente de leão Kazakh como fonte de borracha, e para alguns, o futuro parece promissor. Não estou sugerindo que você coma o seu jardim da frente. Não sou chefe ou nutricionista, mas se quiser experimentar dente de leão, os cientistas lembram para não comê-los do seu jardim se tiver usado pesticidas ou fertilizantes. E cuidado com os que crescem à beira das estradas, pois podem coletar poluição. Se quiser experimentar dente de leão, lave-os bem antes. Algumas pessoas podem ter alergias alimentares, então coma um pouco de cada vez. Embora a planta inteira seja comestível, os caules podem exalar uma substância cerosa que causa náusea em alguns. A história dos dentes de leão está intimamente ligada aos humanos. Como muitos outros animais e plantas, eles alimentaram e medicaram gerações de humanos antigos, espalhando-se em biomas criados especificamente por eles. Atualmente, muitas pessoas têm uma relação antagônica com a planta, mas a planta naturalizada testemunha como os humanos transformaram a ecologia do planeta, por vezes de formas imprevisíveis. Isso também ilustra mudanças nas atitudes históricas que impactam profundamente nossa compreensão das realidades sociais. É uma suprema ironia que agora façamos guerra contra uma planta que antes trazíamos conosco como alimento básico e como um lembrete de casa. Há pessoas que desejam resgatar a reputação do dente de leão e recordar a época em que era utilizado como alimento. Existem pessoas que até celebram o dente de leão. Neste ano, Vineland, Nova Jersey, realizará seu 44 graus festival anual de dente de leão, celebrando a história agrária da cidade. E no Japão existe uma sociedade de apreciação de dente de leão que está criando dente de leões de várias cores apenas pela sua beleza. Então, talvez no futuro a reputação mude, voltaremos a comer dente de leão, ou talvez eles permaneçam apenas como ervas daninhas. E quanto à guerra, posso dizer que minha experiência na minha vida sugere que os dentes de leões podem muito bem sobreviver à humanidade, mas em qualquer caso, eles sempre serão parte da história humana. Espero que tenha gostado deste episódio do Historiador, com trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, escreva na seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e veja nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.